Graça e paz, irmão. Amém. Irmão, nós estamos aqui nessa tarde abençoada. Quero deixar uma meditação nessa tarde. Se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas antes eu quero chamar um pouco a sua atenção. Nós temos defendido de um ano para cá o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? É o Evangelho que crê depois da cruz. Antes da cruz não havia salvação. Havia um cumprimento da lei. Mas depois da cruz o preço foi pago, o pecado foi perdoado, a dívida foi paga e nós estamos reinando com Cristo. Então você que tem assistido a nossas mensagens, eu peço para você dar um like. Nós estamos aqui em Cabo Frio, no Namar, e aqui poucas pessoas têm defendido o Evangelho da Graça. Pela misericórdia de Deus, Deus tem me levantado e tem me dado ousadia não de desfazer a crença que hoje a maioria dos nossos irmãos crê, mas chamar a atenção para rever a palavra e ver realmente o que temos pregado é verdade. Então você que tem acompanhado as nossas mensagens, tem algumas mensagens aí no YouTube, no Facebook, então eu peço você que dá um like, ajuda, faz crescer esse canal, pode dar dislike também, mas nos dá uma força aí para nós divulgar essa mensagem que tem libertado muitas pessoas. Graças a Deus libertou a minha casa, meus filhos, já libertou a nossa igreja, onde nós reunimos aqui. Eu creio que em breve Deus vai também abrir a sua mente como abriu a nossa. Mas é só Ele que pode fazer. Então hoje para a nossa meditação, nós vamos estar meditando a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 22 em diante, que nos diz assim: Mas a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado, para que as promessas pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crê. Então, quando Paulo diz aqui, mas a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado, nós não estamos incluídos nesse versículo, porque Paulo falava para o primeiro século, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para que a promessa de Deus viesse. E no versículo 23 diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de revelar. Então, Paulo está dizendo que eles estavam guardados, nós já nascemos libertos, já nascemos com a promessa feita. Mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo da lei, encerrado para aquela fé que havia de manifestar. E o 24, de modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que viesse a fé, depois que veio a fé, não estamos mais debaixo de aio. Então é aqui que começa a nossa meditação. Porque se você parar para pensar um pouquinho, quando você pega o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos já fala um pouco da história da igreja, mas é uma história firmada em cima do judaísmo, se você for analisar a Escritura. Então, antes que viesse a fé perfeita só poderia vir depois que Cristo morresse na cruz. Cristo foi o ministro da circuncisão, veio pregar a lei de Moisés, como tem algumas mensagens nossas aí, se você quiser acessar, pode acessar. Então, depois que viesse a fé perfeita, então todos que estavam antes da cruz, eles não conseguiram alcançar essa fé perfeita. Que é qual a fé perfeita? É a fé depois que o sacrifício foi feito. Depois da cruz é que
Cristo nos libertou. Libertou nós ou eles? Libertou eles. Nós já nascemos com o reino implantado. Hoje nós não precisamos buscar o reino de Deus. O reino de Deus já foi estabelecido desde o primeiro século, depois da cruz. Jesus sempre dizia, buscai o reino de Deus. Depois ele diz, é chegado o reino de Deus. Então você não tem que buscar o reino, você tem que viver o reino que já foi estabelecido desde o primeiro século. O reino de Deus está dentro de vós. Então vamos prosseguir. Então, você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, toda a Escritura, mas reter o que é bom. Se eu e você não tiver esse entendimento, nós vamos estar anulando o sacrifício de Cristo. Então, se nós vamos pegar o exemplo de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos estar meditando em alguns versículos. Só para você entender. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Então a Bíblia está dizendo que a fé é o firme fundamento. Por ela os antigos alcançaram bons testemunhos. Mas a fé perfeita ainda não tinha sido manifestada. Mas a fé deles era uma fé naquilo que Deus tinha feito uma promessa. Mas a fé perfeita só viria depois da cruz. Vamos ver. Pela fé entendemos que o mundo foram criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Abel, ele teve a fé que Paulo estava dizendo? Não, porque a lei guardou todos até que viesse a fé perfeita. Então, quando você pega a Escritura e vê Mateus, Marcos e Lucas, os milagres que ali aconteceu, a mulher do fluxo de sangue, ela disse, só apenas eu tocar, eu serei sarada. Mas ela tinha fé. Ela entendeu o que foi feito depois da cruz. Infelizmente, hoje, irmão, tem muitos crentes que também não entenderam o que foi feito depois da cruz. E eles lêem Mateus, Marcos e Lucas, mas não conseguem entender a promessa que Deus tinha feito, que faria com o povo depois daqueles dias. A muralha de Jericó caiu pela fé? Caiu pela fé, mas era uma fé perfeita? Não, mas o milagre aconteceu. Então hoje, quando eu volto o povo para a muralha de Jericó, eu esqueço de viver a promessa que Deus tinha feito, que a fé perfeita viria. O pessoal da muralha de Jericó, eles entenderam o que aconteceu depois da cruz? Não, conforme muitas pessoas também hoje não conseguem entender. Nós vamos continuar então. Então, pela fé, Raabe também guardou os discípulos lá de Josué. Mas aquela fé não era uma fé perfeita, porque ela não entendeu o projeto que aconteceu depois da cruz. Então, todos esses alcançaram grande testemunho, mas não alcançaram a fé que realmente Paulo diz que viria, que a lei estava guardada até que a fé perfeita pudesse vir. E nós vamos ver então, o que aconteceu então, Simar, depois da cruz que tanto você está falando? Porque hoje, irmão, quando você não consegue entender o que aconteceu depois da cruz, você vai ficar correndo atrás da muralha, você vai fazer a campanha da libertação, você vai para o monte buscar a Deus, você vai para a vigília e ficar a noite toda pensando que vai receber, igual eu já fiz muito. E cadê aquilo que aconteceu depois da cruz? Você vai ficar lutando com o diabo, enquanto a Bíblia diz que o diabo já foi derrotado.
Para alguns hoje até é brincadeira falar que o diabo já foi derrotado na cruz, né, irmão? Então é isso que aconteceu depois da cruz. Então nós vamos ver agora, irmão, realmente o que aconteceu depois da cruz. É uma série de versículos, é muita bênção para poucos minutos. Mas nós vamos ver aqui na primeira carta, primeira carta não minto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Se você tiver a sua Bíblia, abra aí para acompanhar com a gente. 1 Coríntios 2, 6 em diante. Que diz assim: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem do príncipe deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Então Paulo está dizendo que ele falava sabedoria não desse mundo. Qual é o mundo? Era o mundo da época dos religiosos, era o mundo que Deus tinha apresentado através da lei. Mas eles não conseguiam entender. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, não é falar em língua, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes do século para nossa glória. Então você pode observar que Deus ele ocultou essa sabedoria dos homens, para que quando ele viesse e fizesse o sacrifício, era apresentado essa sabedoria, não na carne, mas na mente, na sabedoria do Espírito. O 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Quem era o príncipe daquela época? Os doutores. Porque se estivéssemos compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Você pode observar que realmente quem crucificou a Cristo foi o príncipe daquele mundo. Foi os judeus que falavam que entendia a lei, mas eles não tinham a fé perfeita e não conheciam nada de Deus, porque não tinha sido revelado. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viram, nem o ouvido ouviram, nem penetraram os corações dos homens, são as que Deus preparou para os que amam. Isso não vai acontecer na eternidade. Isso foi uma revelação que Cristo trouxe depois da cruz. Porque Deus nos lá revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo a profundeza de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Então você nota que antes da cruz não tinha revelação, tinha lei, mandamento para a carne. Então quando eu passo a cruz com o mandamento, fazendo aquilo que Jesus mandou, Jesus de Nazaré, jejuou, pagou o preço, deu dízimo, fez sacrifício, eu estou perdido e não conheci aquilo realmente que foi conquistado depois da cruz. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, para a gente confirmar. Segunda carta a Timóteo. Segunda Timóteo 1, 8. Nos diz assim: portanto, não tenham vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participe comigo do sofrimento,
do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. Preste bem atenção que hoje a maioria da liderança ele diz que a pessoa vai ser salva ainda. Prega um evangelho que não dá segurança de salvação. Esses dias eu vi o irmão dizendo, olha, você foi salvo, hein? Mas se você não permanecer, você vai ser condenado. Isso não é evangelho. Isso é velha aliança. Isso é uma incerteza. Mas olha que Paulo diz, que nos salvou. Salvou ou não salvou? Salvou ou vai se perder? Salvou ou o diabo vai pegar? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Obra, irmão, não salva ninguém. Eu tenho que fazer obra, eu tenho que fazer a obra de Deus. As pessoas nunca ele conhece a Deus, está sempre querendo fazer a obra. Que obra é essa? A Bíblia diz que os fariseus perguntou, Senhor, o que eu faço para executar suas obras? Jesus falou assim, olha, é só crer naquele que me enviou. Irmão, quer fazer a obra de Deus? Crê no sacrifício que foi pago e viva no reino. Que nos salvou, verso 9. Eu estou aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Propósito é a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Irmão, a graça não foi dada depois da cruz, ela já tinha sido dada antes da fundação do mundo. Depois da cruz, ela foi revelada realmente para aqueles que Deus chamou com uma santa vocação e que agora se manifestou pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual destruiu a morte. Olha bem, as pessoas estão aí no mundo dizendo que o diabo está matando muito. O diabo está matando. Olha bem, que nos salvou em Cristo Jesus, a qual destruiu a morte. Ele diz que nos salvou, e com a aparição de Jesus Cristo na cruz, a qual destruiu a morte. Destruiu ou vai destruir? Destruiu a morte. E trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O que é Evangelho? Mateus, Marcos e Lucas não é Evangelho. Faz parte da velha aliança. Você não precisa ficar triste nem apavorado, mas busque conhecimento. A Bíblia diz que enquanto o testador estiver vivo, o testamento não pode ser dado. Mas depois que ele morreu, o testamento foi dado. Que testamento é esse? É a herança que Deus tinha para o seu povo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Faz parte da antiga aliança. E ali não tem salvação. Ali tem perdão dos pecados, porque Cristo era o sacerdócio que estava levando o pecado para o madeiro. Por isso que aquela mulher chega perto dele e diz, Senhor, o Senhor não vai me condenar? Ele, não, os homens, nem eu, vai e não peques mais, porque o pecado ainda imperava, mas depois da cruz, o pecado foi perdoado. Qual é o pecado que foi perdoado, Simão? O pecado que foi perdoado, irmão, é o pecado que Adão cometeu lá no Éden, no lugar espiritual. Qual foi o pecado de Adão? É desobedecer no mundo perfeito. E quando ele desobedeceu no mundo perfeito, ele sai da perfeição, é separado de Deus no espírito, mas a carne continua normalmente. Então o pecado que Deus perdoou não foi o pecado, esse pecado que você comete. Quando você fala do seu irmão, quando você xinga ele, isso é uma obra da carne, isso tem uma recompensa na sua carne. Mas o pecado que ele perdoou foi o pecado que separava o homem de Deus. E agora eu pergunto para você, o que nos separará do amor de Deus?
Paulo faz uma catança lá e não encontra nada. O amor, a morte, a isso, aquilo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Para onde eu irei da sua presença? Para lugar nenhum, que todo lugar ele vai estar. Do qual foi constituído pregador e apóstolo e mestre. Do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Então Paulo, ele recebeu de Deus esse apostolado. Ele era pregador, apóstolo e mestre. Para quê? Para ensinar aos gentios o que tinha acontecido depois da cruz. Porque antes da cruz era a lei de Moisés. A Bíblia diz que Paulo, quando foi ter com os discípulos que andaram com Cristo, não acrescentou nada para ele. Porque o que ele recebeu não foi de homem, mas foi de Cristo, no terceiro céu. Vamos continuar aqui. João, capítulo 1, versículo 16. João 1, versículo 16, que nos diz assim: pois todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça. Olhe bem, porque a lei foi dada por meio de Moisés, graça e verdade veio por Jesus Cristo. Então João entendeu que pela lei foi dado graça sobre graça. Mas a graça e verdade só veio através de Cristo, através do seu sacrifício. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no céu, no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Então nós vamos continuar aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 26 em diante. Colossenses é o que aconteceu depois da cruz, com poucas palavras. Colossenses 1, 26 em diante. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos, aos seus santos. Então Paulo agora, ele traz a revelação para os colossenses, dizendo: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesta aos seus santos. A igreja, eu tenho 15 anos, quase 20 anos de cristão, eu nunca vi ninguém lendo esse versículo e trazendo esse conhecimento. O mistério que esteve oculto desde o fundamento, desde o início. Agora, não é agora no século que nós estamos vivendo, no século 21. Paulo falava no ano 65, 66. Naquela época o mistério já tinha sido revelado. Então ele diz assim, vamos ver que mistério é esse, que esse mistério esteve oculto, mas em muitos irmãos hoje ainda encontram oculto ainda. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse, Simar? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que Deus esteve oculto desde a fundação do mundo, antes que o mundo se tornasse mundo, Deus já tinha um mistério para se revelar. E ele revelou quando? Antes da cruz ou depois da cruz? Ele revelou depois da cruz. Ele não revelou para Marcos, Mateus, João. Ele disse que o que ele tinha para dizer para os discípulos, eles não iam suportar. Mas quando viesse o Espírito da verdade, guiaria eles em toda a verdade. O judaísmo era só um rudimento para guardar o povo até que a fé perfeita viesse. Então você que tem andado no caminho da religiosidade, do judaísmo, Mateus, Marcos e Lucas, onde tem que dar dízimo, expulsar demônio, fazer isso tudo, você não conheceu o mistério que esteve oculto, que é o quê? Cristo em nós. Você não precisa de ir para quatro paredes para que Deus venha falar com você. Cristo mora em você, Cristo mora em mim. Ele fez morada em nós. Então vamos continuar no verso 25. A qual nos anunciamos e admoestando
a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Qual é o ensino da igreja? É dizer que o homem é pecador? Não, é dizer que o pecado foi perdoado, a dívida foi paga e ele é um eleito de Deus, escolhido de Deus. Nós precisamos ensinar todo homem perfeito. Com apenas um sacrifício, Deus tornou perfeito todo aquele que crer nele. O 29. Para isso também trabalhamos lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, esse evangelho que esteve oculto de mim há uns 15 anos, mas pela glória do Senhor foi revelado. Então, Marcos, Mateus e Lucas não tem revelação, tem cumprimento da lei. Depois da cruz é que acontece o mistério que esteve oculto. 2 Timóteo, para nós terminarmos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia até quando ele ia viver. Ele está dizendo para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que fé que Paulo guardou? A fé do Antigo Testamento ou a fé do Evangelho, que pelo Evangelho nos salvou? A fé da nova aliança. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procurai verter comigo, breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente e foi para Tessalônica. Então, Paulo está dizendo que ele combateu um bom combate. Que bom combate é esse? Era o combate da fé. Não a fé do antigo pacto que precisava rodar a muralha, fazer campanha, expulsar demônio. Me mostra onde Paulo expulsou um demônio na nova aliança. Ele expulsou um espírito de engano. É o que a igreja está cheia hoje, espírito de engano. Revelando sem saber, só para ter mérito, mas o mérito não é do homem, é de Deus. Paulo não expulsou demônio. Depois da cruz, o diabo foi aniquilado. Mas você me prova? Provo. Olha o que está escrito aí. Para nossa meditação, nós estamos terminando. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, nós estamos nesse mundo porque Deus quis. Nós viemos participar de carne e sangue. Deus é o nosso Pai no Espírito, não é Pai na carne. Portanto, visto que como os filhos são participantes comum de carne e sangue, também ele quem? Semelhantemente participou, Jesus, das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. O diabo não tem poder, não. Tinha, mas depois da cruz ele foi derrotado. Cristo derrotou. Para que ele derrotou? Versículo 15. E livraste todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida, sujeitos à escravidão. Eu tinha medo da morte, mas depois que conheci a graça, já não morro mais. Cristo
vive em nós, nós vivemos para sempre. Ainda que esse corpo perece, volta ao pó, mas Deus não é Deus de morto, é Deus de vida. O verso 26, pois na verdade não prestasse auxílio aos anjos, mas sim os descendentes de Abraão, pela fé. Então fique com essa palavra, examine a Escritura, não vá engolindo qualquer coisa, mas peça a Deus para te mostrar o que realmente aconteceu depois da cruz. Se antes da cruz não tinha salvação, não tinha sangue derramado, então o segredo está depois da cruz. Não vive no judaísmo, mas saia dele, sai da antiga aliança e entra para a nova aliança. Simão, o que é nova aliança? Romanos, as 14 cartas de Paulo, é que ele recebeu a revelação na glória. O resto é só história e acontecimento, mas a revelação está nas 14 epístolas de Paulo. Mas então Pedro teve, no finalzinho da sua carta, depois de tanto ensinamento de Paulo para ele entendeu que realmente o Evangelho é para o Espírito. Um abraço e fique na paz.